Vamos começar. Então, vamos convidar o professor Anderson. Eu Eita. quero inicialmente agradecer também pela oportunidade, por estar aqui nesse espaço, né, especialmente para debater um tema que para a gente tem sido tão importante, tão caro. Nós estamos no mês de sensibilização, né, importante em prol das paternidades, e eu creio que aqui vai ser um momento para que a gente possa discutir. Eu estou muito satisfeito de ver colegas de tantas partes do Estado. Essa integração ela é muito potente, eu acredito muito também nessa tecnologia que aproxima. Então, já quero de antemão agradecer todo o grupo, né, que compõe, que faz o Telesaúde, as web palestras. Quero também agradecer a todo o grupo da Rede CESAB, que também compõe a área técnica de saúde do homem. E a ideia é que a gente possa pensar estratégias para a promoção da paternidade cuidadora. Vocês vão observar que vou trazer um conjunto de ações e estratégias, especialmente algumas que vocês já tenham conhecimento e outras que são mais contemporâneas e que, inclusive, eclodiram muito grandemente com a pandemia. Então, eu me chamo Anderson Reis, para quem não me conhece, né, eu sou enfermeiro de formação. Atualmente, eu estou mais direcionado no ensino, na Escola de Enfermagem da UFBA, onde a gente tem desenvolvido ações desde 2014 lá na escola, por meio de um grupo de estudos voltado para a atenção à saúde de homens, às masculinidades. Isso envolve também as paternidades e todo um conjunto, né, de questões que estão relacionadas. Então, quem tiver interesse também, inclusive na aproximação com a escola, né, na troca de diálogo, podem entrar em contato comigo. O final eu disponibilizo também um e-mail, vocês podem buscar as produções, inclusive no site da CESAB, onde tem lá o item saúde do homem. Ele está todo atualizado, tem uma lista de referências que vocês podem consultar, que foram oriundas de trabalhos realizados aqui no estado da Bahia, e esperamos aí que até ao final do ano, início do outro, a gente consiga fazer um importante levantamento no nosso estado em relação às ações, para a gente também conhecer as boas experiências, as boas práticas que vocês estão implementando, e eu espero que essa web palestra também possa estimular vocês a pensar na criação de oportunidades para ampliação da saúde do homem. Então, pode passar, Juliana, eu vou contar com o seu apoio. Pronto, Sim, a Vilda Anderson, vai estar passando para você. eu estou passando. Então, vamos lá, vamos começar esse fórum ampliado da rede materna infantil, saúde do homem, pensando estratégias para a promoção da paternidade cuidadora. Esse currículo que o professor Anderson traz, achei muito interessante, né? Ele é doutor em enfermagem e saúde, professor, como ele já falou, da Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia, tanto da graduação quanto da pós-graduação. Ou seja, ele ensina, ele pesquisa, desenvolve projetos e atua na comunidade sobre saúde do homem, o cuidado e suas masculinidades. Então, seja bem-vindo, professor, uma ótima web palestra para todos nós. Muito obrigado, Débora. Eu quero iniciar, gente, fazendo com que a gente pare esse tempo, que é tão precioso para quem é trabalhador e trabalhador da saúde, para pensar também como é que nós estamos reconhecendo as paternidades, né? O item paternidade e cuidado, inclusive compreendendo como é que isso, né, se constitui um diálogo importante para o SUS. Então, se a gente pensa na própria política pública, né, desde 2007, inclusive quando nós começamos aqui no Estado, antes até do que no Ministério, mais fortemente em 2009, quando a gente tem uma política pública focal, e ela é ímpar na América Latina, porque ela é a primeira e é uma das poucas no mundo. Também, em certa medida, ali a gente já começou a pensar na paternidade. Muito ainda com o viés preocupado nessa paternidade pouco responsável, na gravidez não planejada. Então, a gente tinha um foco, né, que era já muito importante, mas que, em alguma medida, poderia ser limitado. E isso vai se ampliando em 2012, mais expressivamente em 2016, onde a gente tem um conjunto de ações no Ministério da Saúde para pensar essa paternidade, adjetivando essa paternidade. Então, a gente passa a pensar uma paternidade cuidadora, uma paternidade responsável, e outros termos e conceitos são desenvolvidos a partir daí, como paternidades possíveis, paternidades plurais. E perceba que eu já estou usando aqui essa palavra no singular.
Porque se vocês observarem, né, no cotidiano que vocês atuam, nós temos uma variedade, mesmo estando ali talvez no mesmo bairro, que as pessoas têm uma cultura parecida, né, de paternidades que são construídas com cada um, né, o seu referencial muito particular. Então, o que é mesmo que a gente está falando quando a gente vem para cá, para essa web palestra, para discutir um tema que não necessariamente é biomédico, né? Nós estamos falando aqui de uma doença de um agravo, nós estamos falando de uma condição, né, de vida que pode se apresentar ou não, então não é uma máxima, nem todos os homens poderão ser pai ou quererão ser pai. Isso é um primeiro ponto que a gente também tem que trabalhar, né? Qual que é a expectativa? Quando eu estou, por exemplo, pensando planejamento familiar e reprodutivo, né? Então, os jovens, eles têm apresentado a expectativa de se tornarem pais. O que é o pai hoje na vida moderna? Né? Na unidade que vocês atuam, o que é esse perfil? Então, eu gosto muito de chamar a atenção para que vocês possam se aproximar desse tema, discutindo entre vocês, né, nas rodas de conversa, nas reuniões de equipe e com as ações diretas na comunidade, né, com os usuários e as usuárias, o que é mesmo que a gente está reconhecendo ali sobre aquele tema. Então, em 2012, o próprio Ministério da Saúde foi entendendo que esse item, paternidade e cuidado, ele precisava se tornar, na verdade, um eixo de diretriz de ação para a política de saúde. A ideia seria engajar os homens no acompanhamento da gestação e também do parto, das suas parceiras, e hoje a gente já está entendendo das suas parcerias, e também no cuidado, né, com o desenvolvimento da criança, possibilitando a todos, né, a todas as pessoas que estão naquele ciclo, a melhor qualidade de vida, né, o vínculo afetivo e saudável, e também a melhor experiência. Porque o nosso modelo de paternidade, né, e também, em certa medida, de parentalidade, que é um conceito também mais fortemente utilizado hoje, ele também tem mudado. Então, vocês poderão estar recebendo lá novos modelos e configurações de família, inclusive de concepções de paternidade. Então, vocês podem atender lá casais que estão no contexto da homoparentalidade, por exemplo, né, pensando em casais gays. Então, isso já muda um pouco a configuração. Eu não teria, naquele momento, né, um casal heterocentrado, eu teria um outro modelo de casal, não teria o contexto da gestação, poderia estar lidando com o âmbito da adoção. Então, isso vai mudando a configuração, como vai ser o caso dos homens trans, que vocês poderão acompanhar na atenção primária, desde do pré-natal até o processo, né, gravídico puerperal e depois no crescimento e desenvolvimento. Inclusive, gente, com a possibilidade de vocês estarem lidando com casais transcentrados. Né? Estão lá a representação de um homem trans grávido e de uma mulher trans. E como que a gente vai pensar, né? Paternidade, parentalidade? Então, tem algumas questões para a gente ir se habituando e aprendendo com essa experiência social que é viver, eu digo assim, às vezes, é viver em grupo, né? Que é viver em bando ou em tribo. Essa é a máxima, né, de viver em coletividade e ir aprendendo com essas diferenças. Pode ir avançando. E eu gosto também de discutir com vocês, porque nós precisamos assim lidar com a vida real. Né? Então, eu gosto de discutir puxando para a realidade. Né? Então, essa conversa aqui hoje é para a gente pensar paternidades reais. Porque pode ser que essa discussão, para muitos, né, homens que desejam ou que já estão sendo pai, seja um debate muito sofrido. Então, se a gente olha os indicadores que o Brasil hoje tem apresentado, e também no mundo, como mostra essa notícia, né, onde ela está divulgando que a paternidade ela tem sido muito permeada por falta de licença, por não consideração de direitos, por dificuldade no exercício dessa paternidade, né, por excesso de trabalhos e de demandas que nem sempre, né, é possível conciliar. E aí a gente até entra num debate de gênero, que não dá nem para comparar, não dá para fazer uma relação entre mulheres e homens agora, nesse momento, que vai ser muito difícil. Porque as mulheres também vão dizer, olha, a gente está muito sobrecarregada de demanda, eu tenho lá uma tripla jornada de trabalho e ainda tenho que ser mãe e tenho que exercer a maternidade e a maternagem. Então, são polos, né, muito singulares,
Mas o que eu gostaria que vocês também começassem a fazer esse trabalho, que é de escuta desses homens que desejam e aqueles que já estão experienciando a paternidade, né? Desde aqueles que estão no primeiro momento, é a primeira paternidade dele, ou que já tenham experiências precoces, porque isso já pode também enriquecer o nosso repertório de produção do cuidado. Então, olhar para esse cenário, né, com uma atenção realista é também, gente, se colocar no lugar, né, do outro. Pode ir avançando. Todo mundo está conseguindo acompanhar, gente, os slides, estão vendo os slides, isso é importante, porque as imagens eu trouxe mais para falar para vocês, tá bem? Estão dizendo que sim, Juliana, que bom. Então, pode voltar só o anterior? Para dizer que nesse debate, gente, sobre paternidade, olhando para o Brasil, nós não podemos esquecer que também esse é um debate de saúde pública. Mas por que eu vou discutir paternidade, né? O que isso tem a ver com saúde? Então, vamos lembrar, isso é uma resposta humana. Isso faz parte do desenvolvimento humano. Então, isso é um indicador importantíssimo. Porque, especialmente colegas que estão lidando, né, com o contexto materno-infantil, crescimento e desenvolvimento, tem tudo a ver. E quando a gente olha, né, o que os estudos estão mostrando, então a pesquisa aponta que é quase 70% de pais, né, brasileiros não tiraram licença paternidade mínima. Então, a gente tem um disparate aí que vejam, um número estrondoso de homens que não reconhecem a paternidade, e eu sou prova viva, tá? Meu pai me reconheceu quando eu tinha, sei lá, 13 anos de idade, meu pai biológico. Então, veja o impacto que isso traz, inclusive nas expectativas, na construção, né, das referências paternas, também nos aspectos psicoemocionais, com uma grave, né, possibilidade de estar também lidando com alienação parental, que é quando, em algum momento, esse casal, né, entra em conflito. E a gente sabe dos danos que isso tem também, né, para as crianças. Eu estive, né, por mais de 6 meses acompanhando homens autores de violência conjugal, na época do meu mestrado, e a gente percebia que os próprios homens traziam uma narrativa de sofrimento psíquico nas crianças pela relação, né, de violência conjugal e do afastamento desse casal. Então, a gente tem ainda um cenário difícil de que aqueles que querem, né, desempenhar o cuidado paterno, especialmente nos primeiros anos da vida, né, dos recém-nascidos, não conseguem. Então, a gente tem um país, né, que dificulta a própria adesão, por exemplo, a iniciativas como a Empresa Cidadã, que eu convido que vocês pesquisem o que é isso, para a gente também tentar estabelecer estratégias. Se os homens estão dizendo para mim que é o trabalho que é o fator impeditivo, os empregadores não liberam, vamos fazer ações com os empregadores do bairro, sensibilizando eles. Vamos apresentar e fazer a difusão dessa empresa cidadã que negocia com os empregadores o cumprimento estendido da licença paternidade, né? Porque isso pode garantir que, nesse primeiro momento, a gente reduza o impacto, especialmente, é que eu quero dar um destaque, né, mas não exclusivamente, para as mulheres, considerando que também os homens trans que gestem sofram esse impacto. Principalmente, eu queria chamar a atenção, gente, para a singularização do cuidado, porque homens trans, né, gestando poderão estar muito à margem, né, de vulnerabilidades, como, por exemplo, a negação de acesso e de direitos. Eles enfrentam ainda uma burocratização dentro do nosso sistema grande, né? E isso, gente, é desde a assistência pré-natal. Ainda enfrentam muitas barreiras na atenção ao parto, né, no reconhecimento burocrático, desde a certidão de nascimento, né, do reconhecimento do gênero. Então, são uma gama de questões para a gente pensar, mas eu penso que é possível estabelecer estratégias que possam, né, reduzir esse impacto. Pode avançar. E aí eu penso, né, que para a gente trazer essa discussão para o nosso eixo, que é o nosso SUS, é pensar onde é que estão eles, né? Será que no meu município eu consigo levantar quantos homens eu tenho no acompanhamento pré-natal, na consulta de crescimento e desenvolvimento, na pericultura, né? Vamos pensar aqui no acompanhamento do público ali na infância e na adolescência. Será que eu tenho a presença
masculina nesses espaços e vamos descortinar o que é essa presença. Reparem, nós já fizemos debate para chamar os profissionais para reflexão. Às vezes, né, a profissional dizia assim, os homens não vêm, né? Eles só pedem que as companheiras, por exemplo, retirem o preservativo. E eu digo, quando esse sujeito assume essa responsabilidade de se preocupar com o uso do preservativo na relação, será que ele não está desempenhando um papel de preocupação com o planejamento familiar? Porque se a gente não conseguir superar essa estrutura, né, de que o trabalho impede de que os homens estejam no serviço, nós vamos estar sempre produzindo queixa, né, no serviço, construindo a ideia de que os homens não se cuidam, que eles não querem se cuidar, quando, na verdade, eles não podem, né? E a eles não são permitidos. E tem uma série histórica de estudos, gente, desde os anos 2000, dizendo isso. Mas a gente está aqui também para sensibilizar esses homens para esse movimento de negociação. Por exemplo, no contexto pré-natal. A gente pode, inclusive, negociar, se for, né, apenas as mulheres ali, que elas tentem fazer um movimento sensibilizador com os homens. Então, com estudantes em campo de prática, num projeto que nós tínhamos, a gente sensibilizava. Então, tinha recadinho para os pais. A gente auscultava o batimento cardiofetal e gravava no celular e dizia à companheira, mostra ele, sensibilize, vamos pegar pela emoção. E eles conseguiam negociar. Então, em 6 meses, nós tínhamos ali uma ausência, praticamente, a gente chegou a quase 30 pais estando presentes, 27 pais, para serem precisamente, né, em termos de dados. Os estudos estão mostrando, né, que 1 a 4 homens não acompanhou sequer nenhuma consulta pré-natal. E em Feira de Santana, em um estudo que a gente desenvolveu com quase 60 homens na atenção pré-natal e depois mais ou menos quase 40 já no hospital maternidade em Feira de Santana. Eles mostravam que, olha, mesmo tendo fator impeditivo, nós não fomos sensibilizados pelas equipes. Muitos homens diziam assim, eu não me tenho lembrança de quando foi que a minha companheira disse, olha, o serviço está dizendo para você ir lá. E aí eu gosto de trazer para reflexão. Será que em algum momento a gente não criou aquela ideia cristalizada de que os homens não vão vir? Né? Eles não vêm, então não vou nem lembrar dele, não vou nem estimular que a parceria convide os homens para estarem aqui. Então, também pensar de que 4 a 5 homens não participaram, nem nunca participou de nenhuma atividade educativa promovida, né, especialmente na atenção primária. Seja, né, uma roda de conversa, seja uma palestra. E esse, gente, é um ponto forte para o SUS, para a mudança de consciência sanitária, para a elevação do letramento em saúde no contexto da paternidade. Então, pensar nesse âmbito, né, é extremamente importante, porque quase, né, 48% desses homens não tiveram, né, acesso à licença paternidade, consequentemente vão ter dificuldade de acompanhar ali os primeiros momentos do nascimento. E eu quero mostrar, tem várias imagens, né, que fazem parte de uma coletânea da Rádios, para dizer que é possível que a gente também conte mais histórias de pais no serviço, né, traga mais esse contexto para que outros sejam sensibilizados e, de repente, se estimule também, né, a exercer a paternidade presente, estando também no serviço de saúde. Pode avançar. Então, para dizer que, em relação à promoção da paternidade cuidadora, alguns caminhos que eu vou mostrar aqui, eles são possíveis. Esses caminhos eles estão sendo tanto incentivados pelo próprio Ministério da Saúde, pelas secretarias estaduais de saúde, mas por uma série de organizações, na maioria delas, né, não governamentais, de apoio. E eu queria deixar esse estímulo para você que está acompanhando essa web palestra. Será que, na minha comunidade, eu não tenho essas organizações que possam me ajudar? Porque eu brinco sempre, né? Às vezes eu estou ali sobrecarregado no serviço de saúde. Eu tenho muita demanda burocrática. Mas será que eu posso juntar força, convidando um movimento associativo, um coletivo, né? Vou chamar uma associação religiosa, vou me ancorar no Conselho Local de Saúde, né? Vou usar o rádio comunitário para divulgar.
a gente deve, né, eu entendo, essa é uma perspectiva minha, deve acionar os dispositivos da sociedade. Não fiquemos só nessa tarefa, porque a gente tem algumas premissas, né, como dividir o cuidado com os filhos, esse é um estímulo importantíssimo, que a gente deve, né, incentivar os homens nesse cuidado de paternidade e de paternagem, que tem muito a ver com acompanhamento. Dividir também tarefas domésticas, porque as mulheres, especialmente elas, têm comunicado que esse é um importante fator para a fragilidade ou o encurtamento e o abandono do aleitamento humano. E aqui eu estou preferindo considerar, nesse momento, aleitamento humano, para não excluir os homens desse debate. E não quer dizer que eu esteja diminuindo o protagonismo das mulheres, né, especialmente as mulheres cisgêneras que possam amamentar. Mas também eu quero estabelecer um lugar aqui para a gente atentar. E os homens trans, que estão também amamentando? Como que eles estão lidando com esse contexto? Porque nos Estados Unidos, uma entidade já recomendou que a gente considere para os homens trans o leite paterno como conceito. Então, é também pensar no aumento dessa licença paternidade, já comecei a web palestra falando sobre isso, mas, sobretudo, que eu acho que é o foco de estarmos aqui, é ampliar a atenção integral à saúde dos homens. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo e a gente pode pensar nesse cardápio. Né? Começando ali, pensando nessas construções sociais. É possível, né, que, em algum momento, a gente romantize a paternidade. A gente cria uma ideia, né, que para os homens possa ser uma ideia fantasiosa. Ele até vai te dizer, olha, profissional de saúde, não era nada disso que eu esperava que você me falou. Tem muito desafio. Então, eu costumo chamar a atenção para essa paternagem, paternidade real. Nós precisamos dizer também para os homens, para os pais, que no aprendizado da paternidade isso também imputa enfrentar barreiras, dificuldades, desafios, né? E eu creio que isso vai gerar um repertório de aprendizado. E estando sempre ali para identificar, né, as vulnerabilidades e contribuir para o enfrentamento. Pode avançar? Então, estudos que são voltados na construção social das masculinidades vão dizer também de que esse nascimento de ser pai ele é construtivo. E é muito bacana, né, que outros homens possam estar nesse debate, discutindo a partir do seu lugar de fala. Então, se vocês puderem estar, né, o tempo inteiro estimulando que outros homens possam fazer parte de uma roda, possam dialogar, né, com os próprios profissionais de saúde, dizendo como foi a sua experiência, né, de repente criar um cartaz e colocar lá na unidade, né, criar um programa de rádio e chamar o próprio usuário, porque isso vai fazer com que a gente também tenha uma ideia muito genuína de quem experienciou a paternidade. Pode avançar. E nesse movimento de pensar a construção quais são os caminhos que esse homem constrói para se tornar um pai. E nós, né, vocês que estão lá no serviço de saúde, vão fazer parte desse itinerário. E com um lugar muito importante, gente, porque certamente, né, esses pais vão fazer menção dos profissionais de saúde e das experiências que eles tiveram. Como, por exemplo, em Recife, eles fizeram uma atividade e denominaram de O Pai Está. Por quê? Porque os pais chegavam ao serviço de saúde e o que nós falávamos com os pais? Cadê a mãe? Né? Mas cadê a mãe? Imaginando ali que aquele pai estava apenas para segurar o bebê. E o pai dizia, a mãe não está, mas o pai está. E até em contextos como o luto dos homens, né? Que estão em contexto de paternidade, que estão perdendo as parcerias durante o trabalho de parto, né? Óbito, inclusive materno, estão dizendo, olha, Anderson, eles se preocupam com toda a família. Eles se preocupam com como é que está a sua mãe, a sua sogra, como é que estão as crianças, mas ninguém lembra de perguntar como é que estão os pais enlutados. Então, também reconhecer dentro da rede, né? Dentro das linhas de cuidado, quando esse Ministério da Saúde pensa um protocolo, como é que vão transitar esses homens aqui? E como nós estamos produzindo cuidado nesse espaço? Eu acho que isso é um ponto muito importante para a gente ir iniciando a aproximação com esse tema. Pode avançar. E aí eu quero dizer que, e se a gente pensa no contexto que nós vivemos agora da pandemia?
É possível reverter esse cenário? É possível. Quero mostrar aqui a estratégia do 4DED, né? Eu sigo eles na rede social, porque eu entendo que, se eu estiver acompanhando o que a rede social, que as pessoas estão lá, estão produzindo, isso melhora a minha produção do cuidado. Então, quando eu quero conhecer um fenômeno, eu quero saber como é que aquela população-alvo que eu vou cuidar está se comportando, o que ela está demandando, eu dou uma olhada lá nas redes sociais. E aí eu encontro essa importante iniciativa, que mostra uma reunião de pais construindo as suas próprias práticas de cuidado. E eles denominaram de pais em casa. Então, eles aproveitam o espaço dos impactos da pandemia e vão criar estratégias. E aí eu sou meio, gente, espião, viu? Eu vou lá, entro, me infiltro, digo, olha, eu não sou pai, mas eu quero saber como é que eu ajudo outros pais e vou me entrando. E aí até num grupo de WhatsApp de homens pais, eu entrei na pandemia para acompanhar o que eles estavam produzindo, porque eu sou enfermeiro, né? Então eu preciso aprimorar as minhas práticas de cuidado. E é uma importante iniciativa, vocês podem consultar o site do 4DED, inclusive pensar como é que a gente vai ajudar esses homens que estão saindo de pandemia e que ainda estão com dificuldade. Por exemplo, aqueles que mudaram, né, a modalidade do trabalho, passaram a ter um trabalho híbrido. E me diz, eu não consigo cuidar do meu filho porque hora eu tenho que estar na tela do computador, hora eu tenho que estar lá na empresa. Como é que a gente pode ajudar e construir intervenções em saúde de apoio? Então, terapeutas ocupacionais que estiverem aqui vão ajudar muito, né? Profissionais da psicologia, os fatores psicossociais que interferem nesse momento aí de arranjo e também para contribuir com a construção de processos familiares não disfuncionais, que pode ser um fator impeditivo para, né, uma má prática ou, né, uma baixa adesão de homens em relação à paternidade ou à paternagem. Pode avançar. Então, o que eu fui analisando, gente, e buscando para trazer para vocês? É que essas estratégias que a gente vai pensar não pode excluir essas próprias formas, né, dos homens de se cuidar. E aí eu reforço, busquem conhecer, há movimentos organizados de homens, né? Se não, será que eu posso criar um movimento, por exemplo, um grupo reflexivo, um grupo de apoio, né? Será que eu não posso transformar o grupo de gestantes também em momentos de encontros ampliados para grupo da gestação? Será que eu não posso criar um grupo de famílias que estão no contexto da gestação para trazer também esse sujeito para esse debate? Né? E, claro, eu gosto sempre de dizer, propagando aquilo que a gente está fazendo, porque eu sei que um estimula o outro. E isso já está posto em relação ao comportamento masculino, né? De que um vai trazendo ali também para o outro, né, esse movimento. E essa iniciativa foi mostrar que o trabalho, né, de cuidado era majoritariamente, isso é muito forte no nosso país, desempenhado pelas mães, que, em alguma medida, invisibiliza também esse cuidado, essa prática de cuidado pelos pais, né, ou pelos homens. Isso pode, gente, impactar muito na baixa autoestima que o sujeito, né, desenvolva, porque ele entende que todo o cuidado que ele realiza tem menor valor. Então, a gente pode trabalhar muito com o conceito de família para estimular que aquela família compreenda que o pai tem lugar singular na criação também, né, dos filhos. E eu vivi isso muito, né, estimulando também o meu cunhado, né, nesse processo. Você não só participa, você se envolve. Você não é coadjuvante, você é protagonista. Né? Você não tem que estar só no lugar da troca da fralda, você tem que estar em outros processos. E por que não ajudando, inclusive, no aleitamento? Vamos lá, né? Então, tem uma série de conjuntos ali que a gente pode arranjar para também elevar a visibilidade do exercício paterno. Pode avançar. Então, como promover, né, a paternidade? Como a paternidade também ela pode ser útil para promover melhores indicadores, que não são só nossos aqui do Brasil, são indicadores globais, como aqueles que vão contribuir para o desenvolvimento do milênio. Então, isso também pode, né, garantir não só a igualdade, mas eu estou pensando aqui na igualdade na divisão dessas relações de papéis, mas a equidade de gênero
que, consequentemente, contribuam para melhores condições de saúde. Então, pode avançar, que eu vou destacar um pouco sobre isso, para pensar, por exemplo, em estratégias como a iniciativa Conversa de Pai, que eles estão estimulando que cada vez mais os pais narrem a sua experiência como forma de sensibilizar outros. Então, na última web palestra, eu comentei de uma iniciativa que eu vi aqui em Salvador. Eu estava na rua, fui fazer feira no bairro, e passou um carro de som, fazendo um podcast ali, ao vivo, nas formas que aquela comunidade poderia se articular, e naquele podcast discutia masculinidade tóxica. Então, olha que iniciativa se a gente faz, por exemplo, né, um movimento desse para fazer conversas de pai. E a gente pode se articular no município, a gente pode pedir o apoio, dizer, ó, vamos lá, vamos chegar junto do serviço de saúde e ajudar. A gente tem um texto, precisa do carro de som na rua, trazendo ali um tema. Ou pode ser também via WhatsApp, criando grupos de pai, né? Ou na ocupação da nossa própria unidade de saúde. Esse é um movimento que está difundindo muito no mundo e mais expressivamente aqui no Brasil. Então, nós podemos transformar uma roda de capoeira do bairro em um momento pontual lá, rápido, mas que a gente consiga ali, naquele momento pontual e rápido, captar esses homens para frequentar o serviço, para discutir mais isso, né, numa consulta médica ou numa consulta de enfermagem. Pode avançar. É possível que a gente se valha também de uma atenção às potencialidades que a gente tenha na nossa comunidade, como, por exemplo, né, as lideranças comunitárias e ancestrais. Então, essa experiência da comunidade, né, a partir da terapia comunitária, mostra que pensar a paternidade não é estar só pensando nos elementos ali que tenham uma relação com a frequência desses homens no serviço. Ela pode se dar em outro espaço. Então, essa experiência mostra muito, né, que grupos que trabalham com prática integrativa e complementar, as rodas circulares, a educação popular em saúde, ela pode ser um recurso utilizado para, naquele, né, recurso, utilizar a temática paternidade cuidadora. Porque esse é um tema que não se esgota. Nós podemos pensar a paternidade cuidadora até, gente, até a idade, até a velhice. Né? Não se deixa de exercer essa experiência, que é a experiência paterna. E isso é muito bacana se, nessa relação, a gente puder fazer ali a mescla de faixa etária. Por que não chamar um ancião, né? Aquele que é um líder comunitário, que é idoso, para contar a sua história de paternidade? Ou mesmo para colocar o dedinho lá na ferida e dizer assim, vamos falar desse assunto? Como é que vocês estão interagindo com seus filhos? Porque o hiperdia, ele está dado na literatura como, né, um dos maiores êxitos da atenção primária. E a gente até diz, é lá onde mais os homens estão. Será que eu trabalho relação afetiva, construção familiar, relação pai e filho? Então, olha quanto tema, né, o quanta possibilidade a gente tem. Pode avançar. Uma outra possibilidade, e aqui eu queria destacar para quem está situado no território, eu vi que tem muita gente de Eunápolis, Porto Seguro, mas pode ser que tenha outras áreas que lidam com comunidade, gente, tradicional. Não esqueçamos da origem do nosso povo. Então, vamos tentar trabalhar com o resgate dos territórios, né, da cultura e da etnicidade. Essa é uma atividade lindíssima em uma comunidade indígena, e eles estão discutindo as paternidades indígenas. A mesma coisa pode ser com homens pesqueiros, né, que lidam, que residem ali em águas banhadas, na região banhada por água. Pode ser com homens sertanejos, que eu já fiz uma atividade dessa, e eu acho muito bacana, porque a gente constrói a ideia do homem sertanejo como o cabra da peste, né? E como a gente desconstruir isso na relação pai e filho, para a não violência, por exemplo. Então, esse foi um trabalho muito rico, né, com população indígena, e para dizer que, se vocês olharem bem a imagem, as mulheres ali estão. Então, eu entendo que as mulheres, né, desempenham um papel ímpar, elas não podem, de fato, assumir o papel que é dos pais, muitas vezes elas fazem, a gente deve conduzir para a responsabilização, mas elas são peças-chave, elas são promotoras também, se assim elas quiserem fazer. Porque é possível que as mulheres digam assim, né, como já me disseram, olha, Anderson,
você que se vire aí para sensibilizar os homens, porque eu não aguento mais, né? Eu já tenho muita demanda para fazer. Porque esse é um papel que nós temos que assumir. Senão vai ser muito cômodo para os homens, né? A gente já está em posição de privilégio. Então, é importante que a gente assuma esse lugar. Mas o que eu queria deixar de mensagem é que se eu tenho população, né, que tem uma característica tradicional, que eu preserve isso. Então, se eu estou lá numa comunidade quilombola, vamos pensar o que são paternidades quilombolas. O que aquela cultura pode, né, trazer de importante que eu deva preservar? Porque nós somos tradicionais, né? Nós imaginamos que só aquilo que a gente pensa, né, a racionalidade, por exemplo, biomédica, é o que vale. Então, a gente vai ter choque e conflito cultural, e isso não é salutar para a promoção das paternidades. Pode avançar. Uma questão que eu quero tocar aqui nesse assunto é que nós somos um país, né, e em especial na Bahia, com uma população majoritariamente constituída por pessoas negras, né? E os estudos já mostram que 95% dos pais negros têm dificuldade de falar sobre esse fenômeno, inclusive no exercício da paternidade, que é o racismo. Então, nós temos agora a divulgação, quero divulgar esse relatório para vocês. Ele é muito sensível e ele diz muito sobre saúde pública, que é o primeiro relatório sobre paternidades negras no Brasil. Porque também nesse nosso foco de discussão, a gente foi, né, deixando esse fenômeno meio escanteado. E a gente não lida com o que é exercer, né, uma paternidade que está permeada por discriminação, por desigualdades, por iniquidades em saúde. Então, é possível que para, né, os homens negros o exercício da paternidade seja muito mais difícil, né, do que para outras etnias, inclusive no nosso país. Será que eles gozam, né, dos direitos que os homens brancos estão gozando para o exercício da paternidade, né, inclusive na assistência à saúde? Então, esse é um ponto também para a gente refletir e, se pudermos, nas nossas ações, discutir esse item, né, que ele não seja esquecido, porque isso já faz parte, né, do próprio racismo estrutural, que é o não debate sobre esse tema. Pode avançar. Essas estratégias que a gente vai pensar, a gente não pode excluir uma potência para nós no SUS, que é a educação e a prática educativa. Então, utilizar, inclusive, né, todos os nossos dispositivos na rede, que a gente pensa assim, poxa, será que eu tenho? Eu, às vezes, me vejo sem saída, sem solução. Olhe um pouco mais, que, de repente, você pode encontrar um projeto social que abrace a sua ideia e que torne essa unidade de saúde como parceira, né? Então, a gente vê que os projetos sociais adotam tanto e nós, dentro do serviço público, precisamos desse apoio. Então, eu quero divulgar essa iniciativa, gente. Esse material está muito rico. Você pode apontar, inclusive, a tela do celular, né, para esse QR Code, ou mesmo dar um print, copiar esse título e ir lá na internet baixar. Por quê? Nós não temos tempo para debater tudo aqui com vocês, mas essa cartilha traz uma lista de possibilidades para a gente fortalecer a paternidade. Então, a gente pode, inclusive, encaminhar essa cartilha, que tem o título Fortalecer as Paternidades Responsáveis e Participativas, para os homens, para as mulheres, né, para as avós, para a família, para os agentes comunitários de endemia, de saúde, para as recepcionistas, para os maqueiros, motoristas, porteiros, porque todos eles, em alguma medida, podem sensibilizar e promover a paternidade, como dessensibilizar. Como, por exemplo, ver um pai lá, né, que está lá botando porque a criança fez cocô ali na unidade de saúde. Como que a gente reage àquilo? Eu incentivo, eu apoio aquele pai, ou eu vou achar que é não permissível que aquela criança tenha evacuado ali, né, na sala de espera daquela unidade de saúde? Isso pode, inclusive, fortalecer o vínculo daquele usuário naquela unidade ou afastar por completo. Na unidade de saúde da família, que a gente tinha um projeto com os homens, eu vi um relato que ele me disse assim, olha, antes de eu chegar na unidade, a menina que estava lá limpando já disse, não tem médico hoje aqui, não. E aí eu vi aquele senhor, né, já indo com a bicicleta, indo embora, e eu gritando para saber o que era. Eu dizia, olha, o médico não está, mas o enfermeiro está. O que o senhor precisa? Né? Me conte o que é que o senhor gostaria. Então, às vezes, pode acontecer, gente, de forma abrupta, né, sem a gente pensar que eu posso ali estar afastando aquele sujeito que nunca mais poderá voltar
àquela unidade de saúde, porque ele não se sentiu pertencente. Pode avançar. Sem a gente pensar, né? Estratégias que acomodem a transformação social, gente, não dá. Nós temos hoje uma nova cotidianidade. Então, é muito importante que os próprios gestores compreendam isso. A nossa unidade tem que ter um aparato tecnológico, sim. A gente precisa de uma impressora, às vezes, para imprimir, para criar uma letra para o cartaz. Não temos. A gente precisa de acesso à internet para passar um vídeo, um projetor. Né? Então, a gente não quer um SUS meia-boca, um copo pela metade, eu quero um copo cheio. Né? Porque eu faço produção de cuidado de alta qualidade. Então, para quem quer conhecer esse projeto, muito bacana, mas tem uma série de outros. E se a gente não tem um recurso do Spotify ou de outras ferramentas, gravem um áudio, né? Coloquem uma imagem e vamos transformar essa informação e transformar ali, adaptar um podcast. Né? Eu não tenho dinheiro, viu, gente? Mas vontade eu tenho. Então, a gente tem que ter vontade, ideia, e aí a gente consegue superar. Esse é um projeto chamado Caminhos Possíveis. São homens falando em vários episódios sobre as dores e as delícias de ser pai. Então, eles não floreiam, contam as verdades. Eu rio pra caramba, né, ouvindo. É um áudio bem convidativo e que vocês podem também divulgar. Então, estou lá na consulta pré-natal, divulgo para a paciente, divulgo para o pai que está ali. Eu digo a ela, mande para ele escutar e diga a ele para tentar conseguir um dia de folga e vamos agendar a próxima consulta com os dois. E, por favor, não vacilem, hein? Tem que ter 2 cadeiras. Não dá para esse sujeito chegar lá e dizer assim, uai, não é para mim, só tem uma cadeira, deve ser para ela. Nem tampouco, gente, pedir para que ele espere lá fora na consulta. Pré-natal, né, masculino ou pré-natal do parceiro está aí para dizer. Chame também e reserve um tempo na sua consulta para dizer, e você, como vai? Né? Como está a sua saúde? Como tem se cuidado? E começar ali a assistência, né, à saúde. Pode avançar? Então, vocês também terão acesso a um relatório, porque sem institucionalizar a gente não dá. A gente vai ficar só fazendo ação campanhista e chega uma hora que isso não gera resultado. O próprio usuário vai dizer, já participei daquela feira de saúde que você fez. Ele não vai entendendo que o cuidado é continuado, é contínuo. Então, quando eu não construo, né, uma rede de cuidado, uma linha, né, ou um protocolo, um fluxo assistencial, eu apenas vou fazendo coisas pontuais que se perdem no caminho. Então, esse relatório, que também é muito importante, ele conta a situação de paternidade no Brasil e vai dizer uma série de formas para a gente agir. Então, também está aí o QR Code, quem quiser pode acessar para conhecer mais. E todo esse material, a gente está disponível gratuitamente. Só a gente colocar no Google, fazer essa pesquisa e levar para a nossa discussão e debate na unidade. Pode avançar. O mesmo segmento envolve, essa é uma iniciativa que tem a cara do SUS, é uma iniciativa do Promundo, chamada de Programa P, e ela foi toda construída pelas histórias paternas, das mais distintas. Então, envolve, inclusive, uma discussão de pais com deficiência, né, que é para a gente pensar, pais de periferia, como é que a gente lida com paternidade que está em contexto de tráfico. Então, a gente vive, por exemplo, aqui em Salvador, uma realidade que as e os profissionais me dizem, Anderson, a gente fica pensando outras questões, que é a criminalidade. Se eles vão poder vir na unidade, se a gente vai poder ir até o local, o bairro. Então, esse instrumento aqui, né, que é o Programa P, é muito interessante para a gente ler e pensar paternidade no sistema de saúde. Pode avançar. Para a gente pensar em institucionalização e dizer, tem coisas que são novas, mas tem aspectos que não. A caderneta da gestante, né, ou de pessoas em gestação, ou de pessoas gestantes, também já está estimulando que a gente torne esse processo do pré-natal do parceiro normativo e cotidiano na nossa prática, gente. Então, desde a carteira, né, da gestante, que já inspira aqui essas informações relativas ao pai e que a assistência prestada a eles já comecem ali naquele primeiro momento. Então, a gente tem um pulo do gato aí para, né, melhor gerir o aspecto da sífilis congênita, né? Inclusive a própria inserção desse homem em uma abordagem sindrômica.
no reconhecimento de fatores, inclusive de risco, cerebrovascular, cardiovascular, metabólico, saúde bucal, que já podem ser vistos ali. Lembrar que saúde bucal é um importante indicador para a gente pensar, por exemplo, doença periodontal, né? Pensar as questões ligadas à própria má formação, né, congênita dos bebês. Então, tem uma importante atuação que, inclusive, vai se expandir até o contexto do aleitamento e também do crescimento e desenvolvimento dos bebês. Então, eu quero estimular que vocês possam explorar esse movimento que já é uma realidade no SUS. Pode avançar. E em relação a esse tema, né, da própria institucionalização, lembrar que a gente tem o próprio movimento social, os coletivos, também produzindo sobre esse tema. É o caso dos homens trans. Então, embora, né, o próprio governo ele tenha feito a retirada desses materiais no governo, né, atual, eles estão também em outras fontes e a gente pode encontrar, que também lidam com aspectos da gestação. E é um trabalho constante que a gente tem feito para desenvolver evidências científicas que possam melhor instrumentalizar. Como é que eu vou manejar um pré-natal de homens trans que estão em uso de hormônio, por exemplo? Que não é um fator impeditivo, tá, gente? Então, a gente tem que conhecer essa realidade. Eles vão precisar estar em um acompanhamento que não necessariamente seja um acompanhamento para o pré-natal de alto risco, como muitos profissionais têm encaminhado, por falta desse conhecimento, né? Então, é importante a gente pensar nisso também. Esses documentos estão disponíveis no Google. Pode avançar. No tocante à institucionalização e voltando, né, à assistência pré-natal, nós já temos um documento, ele foi impresso desde o ano de 2016. Se não tiver, vocês podem também encaminhar um e-mail para a área técnica do Ministério da Saúde, que se eles estiverem lá, eles vão mandar para a sua unidade. Cartaz, folder, guia. E esse trabalho é importantíssimo para a gente discutir enquanto equipe, envolvendo agentes comunitários de saúde. Tem uma dica, né, de ações que a gente pode pensar, estão lá nesse documento. Pode avançar. Lembrando que se eu vivo situações específicas na minha unidade, gente, como, por exemplo, o maior fator aqui impeditivo é o trabalho. A gente tem um documento que foi elaborado, né, e foi chancelado pelo Ministério da Saúde para pensar como é que eu envolvo homens trabalhadores no planejamento reprodutivo, no pré-natal e no parto. Também está disponível no site do Ministério, lá no item Saúde do Homem, e vocês vão encontrar a produção, né, do professor Romeu Gomes, que ajuda a gente como criar uma linha de cuidados sobre reprodução, paternidade, sexualidade masculina. Né? Então, é importante, esse material também está no Google e vocês podem acessar, mas depois eu creio que a minha apresentação também vai ficar disponível para vocês aqui. Tá bem? Então, vamos avançando para ver essas outras novidades. Se profissionais de enfermagem estiverem aqui, gente, me escutando, eu quero dizer que, na lógica do nosso processo de trabalho, que é o processo de enfermagem, no item diagnóstico de enfermagem, a gente tem um volume de diagnóstico que nos ajudam a pensar a paternidade, né? Como, por exemplo, a paternidade ou maternidade prejudicada. Será mesmo que eu sei quais são os fatores que influenciam na paternidade e na maternidade e como atuar a partir deles? Então, podem consultar, tanto a versão 2020 quanto a válida até 2023 já estão no Google. Basta baixar o PDF e lá pesquisar, né, para melhor trabalhar se eu ainda me sinto inseguro, né, de como é que eu trabalho esse tema nas minhas consultas, na minha intervenção terapêutica, né, ou comunitária. Então, eu deixo também como sugestão, né, para as enfermeiras e os enfermeiros que estão acompanhando aqui a nossa web. Pode seguir. Já indo, gente, para o lugar, né, já de finalização, quero dizer que é muito importante que a gente considere, né, esse lugar de provedor que a maior parte dos homens se vê e que também utilizam, né, desse lugar para dizer, olha, eu não consigo ser pai porque eu sou provedor, porque eu tenho que prover. E esse grupo, que é um grupo do Rio de Janeiro, que trabalha com unidades parceiras do pai, né, Márcia é um colega que é enfermeira e trabalha no Rio, e o maior trabalho dele é de sensibilização, é educação para a saúde. Então, ele dialoga com os homens, né, com as mulheres,
com profissionais de saúde e até brinca de provedor a pai. Então, será que a gente não pode também, né, sobreviver a essa situação e encontrar as melhores formas, né, para exercer a paternidade? Então, eu deixo esse estímulo também para a gente pensar sobre esse aspecto. Pode ir avançando. E como é que a gente pode pensar isso no contexto municipal? Então, aqui é só um exemplo, gente, de um município que dentro, né, do seu plano de ação anual, construiu também um protocolo para atenção primária que está voltado para a paternidade. Porque vocês vão ter que pensar também, né, qual é o meu fluxo de vasectomia, né, qual é o contexto que eu lido em relação à licença paternidade. Será que a lei do acompanhante ela está sendo cumprida? Os homens estão podendo participar, inclusive do contexto do parto? Será que eu consigo garantir os homens também no alojamento conjunto? Então, vamos pensar nesses dispositivos e tudo aquilo que a gente vai prover, né, de ação que tenha relação com a paternidade. Então, esse município ele define, né, esse protocolo, o que são, né, ações de valorização da paternidade e o que é que eles estão ali já dizendo que eles já fazem, né, ou que eles vão fazer enquanto meta naquele município. Então, quando a gente constrói, institucionaliza, eu tenho certeza que vai ser mais fácil da gente operacionalizar isso no nosso próprio município. E então, contar também com esse recurso vai ser muito importante. E eu queria mostrar para vocês que é possível, né? Eu tenho várias experiências que a gente poderia discutir aqui a tarde inteira, de estratégias, mas eu espero já estar sensibilizando vocês também aqui. Pode avançar, Juliana, por favor? E já mostrando, gente, que esse município define o que eu achei fantástico, metas municipais, como, por exemplo, 100% dos municípios com pré-natal do parceiro implantado. Olha que maravilha. 60% dos parceiros das gestantes cadastrados em exames realizados, que é fantástico. Né? 100% de gerentes dessas unidades capacitados e sensibilizados em relação ao próprio pré-natal do pai e o exercício da paternidade, que é o que vocês estão fazendo aqui. Né? E por isso eu quero parabenizar a iniciativa, né, desse tema na Web Palestra. Número de crianças acompanhadas pelos pais e número de pais que acompanham a gestante no parto e no pós-parto. E já dizendo que tudo isso aí pode se transformar em indicador sensível sobre paternidade e já informando, eu creio que as colegas devem tratar disso aqui também, que vocês terão, né, logo ali, ainda esse mês, ações do Ministério para que a gente possa construir uma demanda, registrar essa demanda, né, no ESUS, para que a gente vá garantindo ali um repertório de que sim fazemos o pré-natal do parceiro, né, ou pré-natal masculino. Então, olha quantos indicadores já podem surgir. Então, eu queria deixar também essa orientação para vocês. Pode avançar? E já agradecendo, gente, quero, né, desejar aí também para quem é pai que está aqui, né, desejar esse mês que é o mês dos pais, que a gente possa exercer essa paternidade presente, né, responsável. Quero agradecer os profissionais que destinaram o seu tempo para estar aqui, né, e toda a organização que pensou em promover esse debate. Então, eu quero também me colocar à disposição, espero que eu tenha contribuído e colocar para vocês também o meu contato. Pode avançar, por favor. Então, gente, estou à disposição de vocês e, mais uma vez, agradeço pela oportunidade. Uma verdadeira aula, né? E educação permanente, educação continuada, porque além de você trazer toda essa informação, você ainda traz a literatura, né? Orienta quanto a manuais, enfim, eu parabenizo você, Anderson, por tudo que você tem feito, né? Por essa temática. Excelente a sua apresentação, de uma maneira prática, né? Clara, como tem que ser assim o atendimento à população, para que tenha esse conhecimento e faça sentido, né? Tanto para o profissional, quanto para o cidadão que precisa ser atendido, que precisa ter esse cuidado. São várias mensagens aqui, eu peço desculpa se deixar de ler alguma, mas eu vou tentar fazer em blocos, né? E vamos começar.
Muitos parabéns, né, pela apresentação. Mariselma diz o seguinte, que talvez por questões culturais, os homens entendam que não é necessário ou importante essa participação dele no pré-natal, e que é preciso, né, inverter essa situação, desmistificar esse comportamento. E que Adriano diz que esses pais também têm responsabilidade em acompanhar suas parceiras, e que o tema é extremamente importante, né, que envolve a família, né? Vou ler mais um para, se você quiser fazer o seu comentário. Aí Creuza Dias, ela diz o seguinte, que é muito importante esse ensinamento para os homens. Na realidade, eu concordo com você, Creuza, mas eu acrescentaria que para todos, né? Pois cada dia que passa, os jovens estão sendo pais muito jovens mesmo, né? Mais cedo. Então, quando o homem acompanha a sua companheira em toda a gravidez, e nas consultas e até nos exames. Então, que isso é muito importante. Você quer fazer alguma observação por esses 3 comentários que eu fiz, Anderson? O que eu acrescentaria vai ao encontro do que você trouxe, né, para refletir, gente, de que essa discussão ela não é particular e restritiva aos homens, não deve ser. A gente tem que sempre pensar mesmo com uma perspectiva de saúde, né, de saúde pública, de saúde global. Se a gente pensar, por exemplo, que eu posso ter no meu território, né, homens que são de outros países, que estão vivendo conflito, né, por fluxo migratório forçado, pensar, inclusive, em outras populações que tenham contextos, como, por exemplo, a população em situação de rua. Então, perceba que uma discussão ela está sempre relacionada com as outras. Quando a gente vai olhar, né, as paternidades mais jovens, paternidades mais precoces, a gente entende que pode vir aí junto, né, uma série de questões que são importantes e que vão também dizer e refletir, né, para toda a sociedade. Sim, é verdade, isso aí que você trouxe. Inclusive eu, Anderson, agora é uma experiência minha como cirurgiã dentista, né? Trabalhei muitos anos na estratégia de saúde da família, então geralmente vai a mãe, a avó, os filhos, né? E o pai. E quando vai o pai com o filho, aí sempre se pergunta isso. Eu lembrei quando você falou agora durante a web. E a mãe, né? Porque a mãe não vem, né? Deixou uma criança pequena, vir com o pai e a mãe, enfim. Então, realmente, tem vários obstáculos para serem ultrapassados, né? Adriano diz que os pais também têm responsabilidade, né, em acompanhar as parceiras. Eu vou fazer da mesma forma, vou ler alguns comentários. Aqui, Mariselma diz que a questão é cultural, né, que precisa ser ultrapassada essa barreira. Vamos ver mais aqui. E ainda traz, Mariselma, que os profissionais, né, de saúde precisam trabalhar esse aspecto, que é importantíssimo no processo. Quando você mostrou aquela foto de uma roda, né, de conversa, e parecia que tinha uma teia ali, né? Eu achei aquilo ali fantástico, porque aquilo ali simbolizou, né, toda a união, né, toda a parceria ali daquelas pessoas que estavam naquela atividade. E construído em coletivo, né? Exatamente. Porque eu acho que essa relação de corporeidade também que a gente pode estimular, né? Fazer com que a gente reúna um grupo de homens, né? Porque trabalha a sensibilidade, isso pode ser redutor de violência, inclusive materna, né? De violência intrafamiliar, pode ser redutor também do estresse e da ansiedade que, né, possivelmente, a relação da gravidez possa causar. A gente já tem uma série de evidências científicas mostrando isso. Então, a gente também está evoluindo para acomodar um conceito que está surgindo, que é o de cuidado respeitoso, né? Então, isso é muito importante. A Adriano colocou até um ponto que eu acho que chama muito a nossa atenção também, gente, que quando ele coloca assim, a maioria dos homens não sabem de direitos ampliados quando acompanham suas companheiras. É como, por exemplo, da licença paternidade. E uma tarefa nossa é elevar os níveis de letramento em saúde, inclusive os níveis de letramento para a paternidade, que é o quanto aquele sujeito sabe, e mais do que isso, é o quão ele
estar capacitado para gerir, por exemplo. Será que a gente prepara, né, os pais que querem muito acompanhar o parto para lidarem com os fatores impeditivos da unidade que podem surgir? Porque tem muitos pais dizendo, nossa, que grande frustração. Acompanhei o pré-natal inteiro, com todo mundo dizendo que eu poderia acompanhar, quando eu cheguei no hospital não deixaram. Né? Então, e como que a gente vai fazer para que ele se empodere, conheça do requisito legal, tenha capacidade de negociar com a equipe, né? Porque eu não sei o que pode estar acontecendo para essa equipe restringir o acesso. Então, que a gente possa também pensar, porque eu acho que esse é um item importantíssimo, né, nessa discussão. Fundamental, né? Nesse momento da vida dessa família, né? Nesse momento. Otaviano diz o seguinte, que esta fala de que os homens não querem se cuidar já é um prenúncio de negação de direitos, né? Então, eles querem sim, mas ainda encontram alguns obstáculos e uma cultura que precisa de informação para mudar. É o que você trouxe já agora após a web, mas né, nessa parte das perguntas. Agradecendo aqui a web, que muitas informações, muito bem explicado, o pessoal lá de Luiz Eduardo Magalhães. Eu estou lendo Tá muita vendo? coisa Tá boa. acompanhando aqui comigo, eu gosto de ler de ir um por um para não contemplar todos, dentro do possível, né? Eu tá vendo também, sim. O bom é que tem colegas que estão contando a experiência, Deusa, para a gente. Pois é, o que é bacana, né? O que vocês estão fazendo? É bom quando vocês colocam isso no chat, porque, gente, a pulguinha fica aqui atrás da orelha. Olha, eu posso fazer isso. Eu mesmo já dei print da conversa de vocês, e depois, com calma, eu quero ler, porque né, a gente vai ter que ir pensando o que vocês estão vivendo lá, para como é que eu posso pensar em outro lugar. Né? Essa troca ela é importante. Quando você colocou também no quadro, aí em alguns lugares em Pernambuco, né? Eu vi Isso. que eles têm esse trabalho, né? Então é importante Isso. conhecer esse tipo de trabalho, porque se dá certo em um lugar, né? Pode ser exemplo para outro município. O Otaviano disse que o uso dos espaços sociais é de grande valia. Quanto a levar informação de saúde para alguns espíritos renitentes, né, que ainda teimam e não se cuidarem. Jamile pergunta o nome da cartilha, mas você já colocou, né? Acho que já respondeu essa pergunta, já contemplou. Creuza faz um relato lá que ela tem uma dificuldade, né, para que o companheiro, para que a pessoa vá à unidade, enfim. O que mais aqui? Quanto à lista de presença, eu faço uma observação que vocês recebem, quem fez a inscrição recebe de forma automática, né, pelo e-mail. Vera Lúcia disse que é uma pena que a caderneta não está sendo mais disponibilizada pelo Ministério. Mariselma diz que teve a oportunidade de realizar consultas de pré-natal com o pai presente. Realmente é muito emocionante quando eles ouvem, né, quando eles escutam os batimentos, enfim. E poucos pais, aí já a experiência de Acácia, ela diz que na UBS que ela trabalha, poucos pais participam do pré-natal. Aí tem todo um trabalho, né, Anderson, por trás, né, como você contou a história, chega na unidade, né, não tem médico, mas tem a equipe, né, tem o dentista, tem o enfermeiro, o que é que o trouxe ali? O que é que o levou ali? E isso pode ser um impedimento, né, por tempo indeterminado, vamos dizer assim, porque é uma barreira, aí tirou o acesso, dificultou o acesso. Né? Que gostou muito, Nádia, das ideias, eu acho que Nádia vai trabalhar lá na comunidade dela. Olha, gente, eu vou acelerar aqui porque tem muita coisa, viu? Muitos parabéns para você, que foi show, viu, Anderson? E foi mesmo. É um tema que desperta, né? E eu não sabia que tinha já tanto material bacana, né? E tantas experiências que pode servir de modelo aí para outros. Muita coisa boa. E até quero indicar, gente, que vocês olhem o trabalho que o pessoal tem feito em Recife, porque o Instituto Papai, ele é de 90, então tem muito material. Então tem um documentário que é o Pai Está, que é fantástico, indico para todo mundo. Tem um mais novo que eles intitulam Precisamos Falar com os Homens. Nossa, vocês vão ver quanta reflexão a gente vai fazer, né? Se puderem reservar um tempinho, e dali pode derivar os temas
as oficinas, né, para os grupos de trabalho, ou mesmo para a consulta, né, para um tema para ser trabalhado ali nas consultas, que eu acho que é fantástico. Olha que maravilha, mais de 30 anos, né, de material, então. Sim, sim. 1990, então tem muita bagagem aí, né? Eles são uma referência mesmo no nosso país. É. Eu fico orgulhosa, viu, porque eu sou pernambucana. Aí, tá vendo aí? Legal? Otaviano diz o seguinte, que como não encontra outra palavra para agradecer, que você aceite o meu muito obrigado. São as palavras aqui de Otaviano. Adriano ainda faz a contribuição que a maioria dos homens, aqui você já falou, né, dos direitos, que está na legislação, você já respondeu, Adriano. Sim, Jamília, a apresentação ficará disponibilizada no site. Gildásio diz que a temática foi super importante e relevante para agregar amor ao processo gestacional e que o Senhor sempre dando vários atalhos a ser trilhados, né, de uma forma tão clara, tão objetiva. Eu concordo aí com o Gildásio. Vamos ver mais. Ele também diz, né, o Gildásio, um perfeito ensinamento nessa tarde. Nós ultrapassamos 100 pontos, Anderson. Então, você colaborou com muita gente hoje à tarde. Com certeza, sensibiliza, né, os profissionais para trazer as mudanças que são necessárias no dia a dia. Com certeza. E até para deixar assim, eu falei disso na última live, gente, de que vocês podem se achegar, né? Mandem e-mail para a gente, pode acessar o meu currículo. Nós oferecemos um curso anual, que é um curso sobre produção do cuidado da saúde de homens. Ele vai acontecer esse ano lá em novembro, mas é muito bacana e é prioritário para quem é trabalhador e trabalhadora do SUS. Então, a gente já convida que vocês possam acompanhar, que é muito bacana, porque é um curso que a gente vai produzindo, né, estratégias para desenvolver tecnologia, para pensar prática. Então, é importante que vocês participem. Ele tem vários depoimentos, né, que você também deve estar acompanhando aí. Aí, estou tentando trazer algo que possa colaborar com todos, porque às vezes no chat é tão interessante que um já responde, já ajuda o outro colega, né? Traz uma dúvida e ele já vai e responde. Cida diz o seguinte, que é preciso trabalhar com as equipes, sensibilizando-as quanto ao direito da presença do acompanhante, tanto do acompanhamento ao pré-natal, quanto no momento do trabalho de parto e pós-parto, né? Que é o que ela traz aqui, de parto, no caso do pré-natal, parto e pós-parto, porque ainda não é uma realidade em muitos municípios. É que foi o que Cida trouxe. E outros colegas perguntam pelo certificado, mas Juliana já está aqui respondendo no chat como é feito essa entrega para vocês. Eu também já citei que vocês recebem, não é, pelo e-mail de maneira automática. Você quer trazer mais alguma fala, Anderson? Mais algum ensinamento aqui? Eu quero, né, agradecer, também me colocar à disposição, dizer que eu nunca acredito que eu possa ser apenas transmissor, mas aquele que aprende. Eu acho que essa ferramenta, quando a gente debate, né, comenta, é o que engrossa aqui esse caldo e torna ele mais saboroso. E queria deixar uma mensagem de estímulo para vocês que estão aí. Eu coloquei até no chat, né, que é quem faz mesmo, de fato, a coisa acontecer, é quem lida com as adversidades, que vocês não desanimem, né, que não se despersonalizem no processo. O que vocês fazem tem muito sentido, né, é muito útil para a vida humana, para a promoção da saúde pública. Então, eu quero deixar o estímulo e que não esqueçam dessa pauta, né? Eu sei que a gente tem várias outras, mas que vocês também produzam, né, cuidado singularizado para os homens, porque nós temos cenários difíceis ainda no Brasil. Eu acho que a pauta, né, da paternidade, ela mexe, inclusive, em locais muito sensíveis nossos, como a ausência, inclusive, afetiva. Só para vocês terem noção, e eu já queria encerrar também com essa reflexão, nós fizemos um estudo aqui em Salvador, né, participaram 401 homens, e a gente está desenvolvendo uma teoria sobre o cuidado de saúde de homens, e um dos fenômenos que explicam como é que o cuidado masculino ocorre é permeado pela ausência paterna, nesse lugar de cuidado.
Então, esse é um dado muito importante para que a gente pense, né, o quanto isso pode mexer com a nossa saúde mesmo e a nossa qualidade de vida. Então, que não esqueçamos essa pauta aí, porque ela é muito importante, né, para a gente. Eu achei, só para a gente finalizar, é o que Dolores colocou aqui, que ela disse que vale ressaltar a importância, né, do acompanhamento do homem num trabalho de parto, no puerpério, que é impressionante, né, a experiência dela, como o homem participa e é muito parceiro, cuidando do bebê, né, da criança, enquanto a mãe descansa. Na UBS, Ana Paula disse que na UBS que trabalha, sempre orienta as gestantes, a importância do companheiro durante as consultas. E quando o parceiro aceita, encaminhamos para a sala de odontologia, que maravilha, né? Vacina, teste rápido e solicita exames. E foco sobre o parceiro e sua dedicação à gestante e a seu filho. Infelizmente não são todos que vão, mas você está fazendo um trabalho bacana de sensibilizar, né? Juliana coloca aqui, é a nossa Juliana aqui do núcleo, que amanhã nós temos a web palestra sobre sarampo, e também ela coloca aqui o endereço, né, no link. Então, Anderson, em nome do Telesaúde, né, e também da DGC, houve um problema técnico e a colega e Cândida, né, Pimentel não pôde fazer a apresentação dela inicial, e por questões de trabalho ela não pôde ficar até o final. Mas a gente agradece a parceria, né, a sua disponibilidade em estar aqui, e eu participei das duas, né, assisti às duas, e realmente é encantador e sensibiliza realmente sobre a temática. Então, forte abraço para você, agradecemos também a todos os colegas que estão aqui na sala, e é isso que faz sentido ao nosso trabalho, né, esse envolvimento que você trouxe, de todos estarem querendo fazer o melhor dentro do seu espaço de trabalho, dentro do que tem, né, do que pode ser feito. Então, forte abraço e até a próxima. Quero desejar um abraço para todo mundo, gente. Fiquem bem, se cuidem também, né, porque a gente precisa aí dessa força de trabalho. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.